algemado por um peso. Oh, quão triste eu andei. Até o quê? Até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, o que Ele fez? Da escuridão, desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei em seu louvor. Bem bonito agora. Tocou-me, Jesus. Ah, tá fraco, mais forte, de paz. Meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou. Escuridão, mais uma vez tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor o que Ele fez? Da escuridão livrou-me da escuridão. Quando nós encontramos Jesus, é maravilhoso. Eu fiquei impactado como existem pessoas que vêm para a igreja e não conseguem sentir esse toque de Deus, essa presença de Deus. E Jesus, Ele explica que tem pessoas mesmo que nunca vão sentir essa presença, que nunca vão entender os mistérios do reino, a palavra dEle. E às vezes eu fico imaginando como será que era na época de Cristo. Como seria um discurso de Jesus há 2000 anos atrás? Como será que as pessoas saíam daqueles sermões da montanha? Será que elas saíam mais renovadas, transbordando? Eu fiquei imaginando ainda mais os discípulos de Jesus, que andavam 24 horas com Ele. Jesus ia para o mar, os 12 estavam atrás dele. Jesus dormia, eles estavam lá também. E com certeza eles aprenderam coisas maravilhosas. Mesmo às vezes no final da vida de Jesus, eles não entenderem quem era Jesus, o que Ele veio fazer. Tanto que quando Jesus dizia para os seus discípulos: olha, está chegando a hora que o Filho do Homem será levado, e matarão Ele, e levarão para fora da cidade, mas no terceiro dia Ele irá ressuscitar. Aí os discípulos com certeza ficavam olhando para Jesus assim: meu, Jesus está falando o quê?
O que será que ele quer dizer com as suas palavras? O que será que ele quer dizer com os seus sermões? Até que chega um momento que, após a morte de Cristo, e quando ele ressuscita, a venda dos olhos deles cai. Quando Filipe, antes da crucificação, chega para Jesus e diz: olha, Jesus, mostre-nos o Pai. Jesus, quem é o Pai? Mostre para nós e basta. Jesus olha para Filipe assim e fala: pô, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, você anda comigo para baixo e para cima e não tem desconhecido? Não tem desconhecido? Mas quando Jesus ressuscita, Tomé vai e faz uma afirmação, uma declaração bombástica. Ele chega até Jesus e diz: olha, deixa eu ver as chagas, porque Tomé era incrédulo, né? Tomé toca nas chagas de Jesus, nas feridas de Jesus, toca ao lado de Jesus, declara: Senhor meu e Deus meu. E durante aqueles 40 dias, com certeza muitas coisas eles aprenderam. Mas nem todas as pessoas, elas têm chamado ou interesse de aprender. Tanto que vemos isso lá no livro de Mateus, capítulo 13. Muitas pessoas ficam falando: poxa, por que será que os irmãos saem da igreja? Por que será que a igreja às vezes está cheia, está lotada, em outros dias está vazio? A gente vê aquele irmão que sempre está vindo, ou veio pela primeira vez, de repente a pessoa sumiu, desapareceu, a gente vai atrás dela, corre atrás dela, chama ela para voltar para a igreja, chama ela para fazer oração, mas a pessoa parece que ela não se interessa. E por que acontece esses tipos de coisa? Até na época de Jesus, tinha pessoas que deixavam ele, que abandonavam ele. Em uma parábola, Jesus explica o que acontece. Mateus 13, a partir do versículo 1, diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Continua. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então Jesus era aquela pessoa que saía de casa, o pessoal já ficava sabendo: olha, Jesus está nas ruas, Jesus está curando, Jesus está transformando água em vinho, Jesus está multiplicando pães e peixes. Então Jesus, quando andava, era uma multidão que seguia ele. Sentava na praia, quando ele menos esperava, já era aquela multidão: crianças, mulheres, homens, fariseus, judeus, gregos. E Jesus sempre foi uma pessoa que queria dar, ele nunca queria receber. Sempre que o que ele tinha, ele dava. E ele olha assim e fala: poxa, vou para um barco. Entra no barco, as pessoas com certeza se assentam na praia, se assentam nos montes, de frente para o mar, e ficam atentas a cada palavra que Jesus ministra, a cada sermão ou histórias que Jesus diz. E continuando: e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Porque Jesus era aquela coisa que ele sempre estava contando histórias. E os discípulos que conheciam a índole de Jesus, que cada palavra que Jesus dizia, que cada ministração que Jesus fazia,
tinha um pontinho ali, tinha um porquê ali, ou tinha um significado. Quando Jesus terminou o sermão, com certeza cumprimentou todos que estavam na praia. Um tempo depois, os discípulos chegam até Jesus e falam: olha, Jesus, por que sempre fica falando por parábolas? Por que o Senhor sempre fica contando histórias? Por que o Senhor não fala abertamente para as pessoas? E outra, queremos entender a sua história, porque, né, o que quer dizer? Uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves, levaram, outra parte caiu em pedregais, outra parte caiu entre os espinhos, boa terra. O que o Senhor quer dizer com todas essas parábolas, né, com todas essas figuras? E Jesus, olhando para eles, disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque apenas os discípulos recebem os conhecimentos, ou o conhecimento do reino dos céus. Porque Jesus não abre o verbo logo e explica para todos os mistérios do reino dos céus? Porque aí todo mundo já teria consciência do que fazer, né? Todo mundo já teria consciência por onde andar, o caminho certo de andar. Mas Jesus sempre, ele fala o simples, mas o difícil, né? Como vamos dizer assim, a carga pesada, ele entrega apenas para os discípulos. E ele continua: porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não cumprireis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Então é aquelas pessoas que vão vir na igreja, vão escutar a palavra, vão ver os milagres, vão ver as bênçãos, mas é como se elas não vissem. Já viu você tentar explicar para uma criança uma matéria, matemática, português? Você vai explicando para a criança, mas a criança fica boiando. Eu tiro isso pela Vanessa. A Vanessa tem 12 anos, e às vezes ela traz lição para casa, trabalhos para casa, e eu tento explicar para ela coisas simples, coisas que, tipo, nossa, para mim já é algo que eu tiro de letra, matemática, divisão, multiplicação, mas é aquela coisa que você explica para a criança, tenta mostrar para ela, mostra onde está errando, mas é aquela coisa que a criança fica tipo: hã? O quê? Quanto é 5 vezes 5? 10? Não, 5 mais 5 é 10. 5 vezes 5, espera aí, 20? Aí você já começa: meu Deus do céu, me dá paciência. Esses dias eu fiquei sabendo que uma mãe infartou tentando ensinar o filho matemática, né, para ver como é difícil ensinar uma criança. Então Jesus, sabendo que às vezes vai ser difícil para as pessoas entender a palavra, entender a mensagem, ele vai contando historinhas. E mesmo contando histórias, mesmo contando parábolas, muitas pessoas ainda não compreendem, não entendem. Então, para que dar um alimento sólido para uma pessoa que não vai entender? Para que gastar o tempo tentando explicar algo difícil, se a pessoa ela vai vir na igreja e não vai absorver, não vai reter para ela? Então Jesus sempre foi uma pessoa inteligente, porque o coração desse povo está endurecido, ainda não está preparado. É aquela coisa que eles escutam as minhas palavras, mas não retêm. E ouvindo de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. E mais para frente Jesus vai e começa a explicar a parábola: mais bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Continua, bora lá para a explicação da parábola. Passa.
Acho que já está aqui, né? Volta. Tuti. Volta. Aí. Passou. Escutai vós, pois, a parábola. Então Jesus começa a explicar o significado da parábola. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Existem pessoas que vão vir na igreja, a gente vai tentar semear a palavra, vai pregar, vai fazer aquela pregação maravilhosa. Às vezes o bispo Luciano está inspirado aqui, está falando dos mistérios, está pregando sobre a lei e a graça, está falando sobre salvação. Nossa, a gente fica aqui tudo feliz e a gente vê a pessoa aí embaixo voando, aquela coisa que parece que a palavra não entra dentro dela, a semente não entra dentro dela, ela está no celular. Às vezes, nossa, eu acho triste isso. Às vezes a gente está pregando e a pessoa no celular, fica no celular. Aí a gente pensa, está lendo a Bíblia, né? Porque hoje a Bíblia está no celular também. Mas não, a gente lê a passagem, olha para a pessoa e a pessoa continua no celular. Aí não, eu acho que ela está tentando terminar o texto para, né, entender. Mas não, passa a reunião inteira e ela continua no celular. Ou então a gente percebe que ela saiu do celular, mas ela não está aqui. Aquela coisa que a mente dela está lá em casa, está pensando nas coisas que ela vai fazer essa semana, está na faculdade, ou então está pensando em que time vai ganhar, o time de futebol, o Flamengo, o Vasco, o Botafogo. É aquela coisa que a pessoa está aqui dentro, mas não está. Então automaticamente, quando ela sair da igreja, a semente já vai sair com ela. Tipo, os demônios, antes dela sair, né, já arrebatam, já tiram, já comem a semente que foi plantada dentro do coração dela, ou sobre o coração dela. Aí é aquela coisa que você pergunta para a pessoa: e aí, como foi a pregação? O que o evangelista pregou? O que o bispo pregou? Ele pregou lá, a mensagem foi bacana. Mas foi sobre o quê? Foi sobre o que a pregação? Foi sobre Deus, foi sobre a palavra, né? Ele leu a palavra. É aquela coisa que a pessoa não fez nada aqui na igreja. Você orou? Não. Louvou? Não. Entendeu? Não. Não entende. Então existem certos tipos de pessoa que é como a semente jogada sobre a estrada. Antes de sair para fora da igreja, ou da porta para fora da igreja, a semente que a gente plantou, ou tentou jogar dentro dela, já saiu. Aí você pergunta: poxa, por que essa pessoa não é fiel? Por que essa pessoa não pratica as palavras? Por que ela não pratica os ensinamentos? Porque a semente não brotou, não está dentro dela. Ela escutou, mas como se não tivesse escutado. Ela enxergou, olhou, mas é como se ela não tivesse visto. E continuando: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Aquela pessoa que veio na reunião: nossa, que louvor maravilhoso! Rapaz, você viu que louvor maravilhoso? Nossa, a gente estava cheio do Espírito Santo, a mensagem foi maravilhosa. Oh meu Deus do céu, deu vontade de rodopiar. Não, aí não. Aí não, pera aí. Mas a pessoa fica alegre, fica feliz, ela entende a palavra. Só que conforme ela foi plantada em pedregais, no meio das pedras, não tem terra. Pode ter até um pouquinho de terra. Então é aquela coisa que a semente até começa, né, a aparecer um pouquinho. Ela vem na igreja, entende, tenta praticar as boas obras em casa, o que foi ministrado aqui em casa durante a semana, né? Ela está feliz, mas chega na segunda-feira, vem as adversidades, vem os tempos, vem as tempestades, e ela já esmorece, já aquela coisa que terça-feira ela já está desanimada, já não quer vir na igreja, já pensa que Deus está contra ela, que o mundo está contra ela, e vai vivendo a vida. Não tem raiz. Volta rapidinho, só para a gente ir. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. É pouca duração a fé dela. A semente que foi plantada dentro dela é aquela coisa que em uma semana já esfriou, em uma semana você olha para a pessoa já voltou para os maus caminhos, para os maus costumes, e é de pouca duração. E é chegada a angústia
e a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. Nossa, a palavra está sendo dura esses dias. Ou então, nossa, a vida não é, a vida de cristão, a vida de crente não é como a gente imagina, né? O buraco é mais embaixo. A pessoa logo se ofende com as coisas que vão vindo sobre a vida dela. Ah, mas então quer dizer que eu devo ser uma pessoa santa? Ah, então quer dizer que eu tenho que praticar o amor, eu tenho que praticar a bondade com as pessoas, mesmo elas sendo más comigo, querendo pisar em mim, eu devo orar por elas? Não, você está perturbado, você está louco, não é verdade? E logo se ofende, logo esmorece, logo desiste da fé. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. É aquela pessoa que tem até terra, a planta e a semente que foi plantada dentro dela tem de tudo para crescer, tem de tudo para florescer, para dar frutos. Só que as vontades dela, os desejos dela, a vida dela, é aquela coisa que sufoca ela. Ela não consegue ser duas pessoas. É aquela pessoa que está dentro da igreja e está com o pé no mundo. Ela não sabe onde fica. Eu vou ficar no mundo. Não, mas eu preciso ir para a igreja por causa da minha salvação. Não, mas poxa, eu gosto das minhas vontades, dos meus desejos. Poxa, na igreja a gente consegue libertação, a gente consegue cura, né? O bispo ora, a gente se sente tão bem. É aquela pessoa que fica sempre em meio termo. Um pé na igreja, outro no mundo. É inconstante. E quando ela começa a florescer, ela começa a vir na igreja, aí vem todo domingo, vem durante a semana, entende? Começa a ajudar na igreja, fica lá na porta. Olá, paz do Senhor Jesus, irmão, tudo bem com você? Nossa, Deus está contigo hoje, sabia? Varão, Deus está contigo. Amém? Tenha fé, porque Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Glória! 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 Mas aí chega lá no mundo, ela se depara com tudo aquilo que ela faz ainda. Ela se depara com os erros, com as falhas, com aquilo que ela gosta muito, que ela não quer mais deixar. Poxa, eu não posso deixar isso. Isso faz parte de mim. E aquela coisa que a palavra que tinha de tudo para crescer, para florescer, ela vai sendo sufocada dentro da pessoa, vai sendo morta. E para finalizar, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz, e um produz 100 e outro 60 e outro 30. É aquela pessoa que escuta a palavra e logo compreende. Jesus diz que o nosso culto, ele deve ser um culto racional. O que é um culto racional? É um culto inteligente, um culto que você está a todo momento compreendendo aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo dito. É aquela coisa que você entende de uma forma tão profunda, que você fala, é isso mesmo. Não, se eu mudar isso aqui na minha vida, eu consigo. Poxa, o fardo de Jesus é leve, não é pesado, não é complicado. Então, poxa, é possível ser fiel, é possível eu amar, é possível eu evangelizar, cuidar de outras pessoas. E aquela palavra entra dentro dela, depois da compreensão, e ela começa a dar frutos. É aquela coisa que ela não precisa mais ficar se desesperando. Meu Deus, o que eu vou comer, o que eu vou beber. Não, na hora certa, Jesus vai dar o escape, vai dar o alimento. Meu Deus do céu, a pandemia. Jesus, e agora? O que a gente vai fazer? Deus está cuidando de nós. Deus está conosco. Meu Deus do céu, e agora? O que fazer depois que a palavra é plantada numa boa terra? Ela produz 100, 60, 30. Mas eu vou produzir só 30. Mas já está produzindo. Eu vou produzir 70. Mas já está produzindo. O que importa é produzir frutos.
O que importa é estar enraizado em Cristo Jesus. E que a palavra que a gente está pregando entre dentro de você. Você venha entender, venha compreender. Aí você pergunta, poxa, então, esses irmãos que saem da igreja, são inconstantes na igreja, o que acontece com eles? Infelizmente, muitos podem ser aquelas pessoas que o coração é o caminho. Outras, o coração é de pedra. E outras, tem até terra, tem até boas intenções dentro do coração dela. Mas tudo aquilo que rodeia ela vai matar a fé que existe dentro dela. E eu tenho certeza que vocês são a boa terra. Se vocês estão aqui, são a boa terra. E nós devemos sempre estar buscando, nos examinando, pedindo a Deus, Senhor Jesus, cria um coração em mim, um coração puro. Que a sua semente venha ser plantado dentro de mim. Que eu não venha apenas escutar, ou então ver, que eu venha praticar, que eu venha viver. No livro de Salmos, capítulo 27, a gente já vai participar da Santa Ceia. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura, ou contemplar a formosura do Senhor, e aprender no seu. Então que o nosso coração venha a ser assim. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Não que, então a gente vai vir todos os dias, seria bacana, né? Imagina, todos os dias aqui na igreja, louvando, adorando. Mas a gente entende que nos dias de hoje a vida está corrida. Então a gente fala, ó, tem reunião dia de domingo, tem reunião dia de terça, sexta, sábado. Mas mesmo assim as pessoas, elas não têm essa vontade de estar na casa de Deus, de estar adorando, de estar louvando. Quando você vier na casa de Deus, não fique apenas assistindo, não seja igual a multidão, que escuta a palavra, não entende nada. Não, tente escutar a palavra, entender, compreender, tente viver, para que assim Deus venha te abençoar. Amém?